A gente vai para o jogo do São Paulo, que empatou com o Red Bull Brasil por 0-0 no Morumbi e tivemos a expulsão aos 18 minutos do Carneiro. Então vou pedir para o Carlos Eugênio Simon falar a respeito dessa expulsão. Vamos mostrar aí e primeiramente sobre a arbitragem no jogo. Foi justa a expulsão, Simon? Foi justa. O árbitro é o Luiz Flávio Oliveira, mas ele cometeu um equívoco em tirar o cartão. Ele vai dar cartão amarelo para o uruguaio. E depois ele vai olhar a consequência da entrada. Foi jogo brusco grave, né? Uma força desproporcional. Aí ele olha a perna do cara que está rasgada, volta, anula o cartão amarelo e dá o cartão vermelho. A jogada é de cartão vermelho, é jogo brusco grave, né? Portanto, o Luiz Flávio, que é um árbitro experiente, um árbitro da FIFA, ele tirou primeiro a impressão dele, foi de cartão amarelo. Quando ele certificou da jogada, da consequência da entrada do jogador Carneiro, uruguaio, né? Ele foi lá e mostrou o cartão vermelho. Na minha opinião, acertou na decisão. O jogador deveria ter sido expulso por jogo brusco grave. Mas o fato dele ver o jogador adversário machucado, ele está errado, Simon? Não, não está. Isso aí é porque... Ele pode ir lá ver como é que a gente já tem acompanhado isso. Isso aí aconteceu, o Rafael Klaus, no goleiro... Palmeiras e Corinthians. O goleiro do Palmeiras. Como é que é o nome do goleiro do Palmeiras? O Jailson. O Jailson, que deu aquela entrada por cima. Isso. O árbitro é o Rafael Klaus. Então aconteceu isso aí. Isso aí é a consequência da jogada, que muitas vezes o árbitro não tem essa percepção. Pela experiência do Luiz Flávio, ele poderia não ter tirado o cartão. Quando é uma jogada forte assim, tu vai olhar a situação da perna, se fraturou a perna, não é se realmente está sangrando, a entrada foi muito forte. Aí tu apresenta o cartão vermelho e ponto. Ele mostrou, se precipitou e mostrou o amarelo. Depois foi lá e corrigiu, mostrando acertadamente o cartão vermelho. Eu já falei aqui que o Simon é a autoridade máxima na arbitragem. Mas só a observação que eu sempre faço sobre esse tipo de lance. A gente já viu o jogador quebrar a perna em lance que não foi falta. Não, sim, isso é um acidente de trabalho. Agora, numa entrada dessa que o árbitro viu que foi falta, PVC, e ele vai certificar da jogada quando ele olha, então, quando ele vai próximo. Então ele tem que olhar, ele tem esse recurso, esse tempo suficiente para ir lá olhar, a consequência foi da bola dividida, não foi a bola dividida, no caso o cara pegou a bola, ele pegou só a perna do adversário. Aí sim, porque é um lance específico, isolado, que ele interpretou como falta. Pode acontecer, dois jogadores subir de uma bola, cair, dobrou o joelho e quebrou deu uma lesão no cruzado, fraturou a tíbia, sei lá, e não aconteceu a infração, mas nesse caso houve a falta marcada pelo árbitro. Aí a caracterização do cartão vermelho, porque a jogada foi forte mesmo. Pois é, com relação à expulsão do Carneiro, Carlos Eugênio Simon já trouxe aqui as explicações, e o empate por 0-0. Foi pela expulsão do Carneiro, principalmente, PVC? Não foi. O São Paulo não conseguiu... O São Paulo, primeiro, tem uma coisa que eu acho importante, que é a seguinte: tem uma reforma silenciosa em curso, né? Você percebe, desde o início do ano, houve um jogo antes da eliminação da Libertadores em que não jogaram os veteranos, Jusilei, Diego Souza e Nenê, contra o São Bento, que era o jogo anterior à estreia na Libertadores. Depois da eliminação da Libertadores, houve 2 jogos, e nenhum dos 2 jogou nem Nenê, nem Diego Souza, nem Jusilei como titulares. Com um detalhe: hoje não tinha o William Farias, não tinha Hudson, não tinha Jusilei e não tinha Hernanes. Ou Jusilei não, Jusilei tinha o William Farias, Hudson e Hernanes machucados. E mesmo assim ele começou num 3-5-2 com Luan de primeiro volante, Antony e Elinho de meias. Então tá claro que tem uma reforma aqui, uma mudança de filosofia do elenco. O Everton também, né? Machucado. O Everton machucado também. Mesmo assim não jogou nem Nenê, nem Jusilei, nem Diego Souza. Os 3 no banco. É muito claro que o São Paulo vai mudar o perfil do elenco. E não quer dizer que tem que fazer o elenco dos juvenis. Quer dizer que tem que achar o elenco que seja competitivo antes do Cuca chegar. Isso está em curso, silenciosamente. Mas o São Paulo não jogou bem. Tem a expulsão, né, PVC? Claro que faz diferença você jogar com um homem a menos, mas o Red Bull do Antônio Carlos empatou com o Palmeiras, gol do Corinthians. O Red Bull, ele faz uma boa campanha. É o segundo colocado no grupo, tem 15 pontos. Ele faz uma boa campanha, então não dá para afirmar. Eu acho que o São Paulo está ainda numa ressaca, sabe? Daquela de... Moral, da eliminação da Libertadores, que era o projeto mais ambicioso. Essa coisa do Cuca ter assumido
e não ter assumido. Desculpa, Edmundo, deixa eu só fazer um papel aqui de jornalista, porta-voz do torcedor do São Paulo. Ressaca por conta da derrota na Libertadores. Ressaca moral. E a derrota da Libertadores foi por conta do quê? De mau desempenho. Ressaca do quê? Não. Né? Mas não mau desempenho, mas aí era outro treinador. O que o PVC tá chamando a atenção é muito claro que há uma mudança. Porque com o André Jardine, Diego Souza, Jusilei e Nenê eram favoritos. Ele era o técnico para fazer a revolução dos novatos e acreditou nos adultos. Mas assim, uma pergunta. Ia ter uma colocação. Esse time com o Nenê e Diego Souza classificou para Libertadores. Mas é isso que eu ia... É onde eu ia chegar, Zinho. Onde eu ia chegar. Eu acho que assim, essa reformulação silenciosa não quer dizer que esses caras têm que sair. Eu acho que a minha opinião é que a diretoria do São Paulo não deu mais opções diferentes para esse time. Eu tenho batido nessa tecla que a característica dos jogadores de São Paulo são parecidos. Fica um time lento. Eu tô falando de um Por fato. Isso perdeu a Libertadores. Não, eu tô falando de um fato. Agora você vê que é um time que não tem velocidade pelo lado. Não. O Everton não tá bem. Aí o Rojas machucado. Não tem mais isso. É uma reconstrução. Não é Nenê. É uma reconstrução. Não, porque ele jogando com o Rojas aberto de um lado e o Everton bem pela esquerda, jogou o Nenê e o Diego Souza e o São Paulo foi muito bem. Sim. Mas é no primeiro turno. Sim. Segundo turno foi péssimo. Mas aí falta o quê? Elenco. Porque você tem o ano todo só com esses jogadores. A culpa não é no Nenê e do Diego Souza. Mas o fato é assim: o São Paulo foi campeão no primeiro turno. Sim. E o segundo turno foi horroroso. Aí o Rojas machucou, o Everton machucou, não teve peça de reposição, matou o segundo turno do São Paulo. O primeiro turno do Nenê, em números, foi ótimo. O segundo turno foi horrível. Eu concordo com você. O que eu quero dizer é o seguinte: agora, o São Paulo, a diretoria do São Paulo, viu esse segundo turno. Eu acho que nessa hora é que errou. Eu tô falando porque eu trabalhei nessa função. Se você tem um ano que você tem um primeiro turno que você é campeão, que você tá com um elenco que tá rendendo, aí você perde 2 jogadores e isso faz com que o seu time caia. Sim. Aí você não busca no mercado pro próximo ano ter essas opções de reposição. Não, claro que tem. Eu acho que aí foi um erro. Os erros, tem vários erros que já são admitidos. O que eu tô chamando a atenção hoje é para um fato, é para uma informação. O São Paulo começou o ano jogando com Jusilei, Diego Souza e Nenê. Sim. Tanto que só não teve os 3 em um jogo, o Hernanes não que tinha foi o jogo ainda dos jogadores poupados contra o São Bento. Até a eliminação da Libertadores. Depois da Libertadores, eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou alinhavando o fato. Depois da Libertadores eliminada, você teve 2 jogos. Nos 2, não jogou nenhum dos 3. É como a história do Corinthians e Tolima, que você diz assim, numa reunião com o André Sanches, que se decidiu pela permanência do Tite, uma pessoa disse: se você não mudar o perfil do elenco e demitir o técnico, daqui a 2 meses demite de novo. Eu vou pegar uma frase eu vou te responder com uma frase que você mesmo falou no programa. 10 dias depois, Jusilei, Ronaldo e Roberto Carlos não estavam mais no elenco. Isso é fato. Isso não é opinião. A gente, assim, debatendo São Paulo, que há tanto tempo não ganha título importante, você até fez uma colocação que eu concordo. O São Paulo tem que saber o que ele quer. Claro. Contrata um treinador que é um time que jogue ofensivamente. Contrata um outro que é com posse de bola. Contrata um outro que é mais com organização defensiva. A direção do São Paulo se perde numa escolha daquilo que ele quer. Várias escolhas. Você olha para... Aí assim, é o Nenê, o Diego Souza. Não. Esquece os nomes. Do fato. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Está acontecendo. Não, perfeito. Esquece os nomes, porque até dentro do que você disse, porque eu vou falar de outros 2 nomes. Eu acho que tem a reposição. Tem lá o Antony, tem o Elinho, tem o Brenner. Tem a reposição de jogadores com essas características do Rojas. Não estou falando de qualidade, estou falando de característica. Velocidade. Só que a história que o PVC diz: time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. O desafio de São Paulo é maior que eu digo o seguinte: é de reconstrução, de tamanho, de camisa, de imposição.
O São Paulo de 93, 94, lá que era o nosso adversário Rival mais ali. direto, com 1 a menos, ia ganhar do Red Bull. Hoje o São Paulo está sem força para reagir. Por N motivos. Pode ser diretoria, pode ser comissão técnica, pode ser erro aqui, erro ali, sucumbir a uma pressão interna, uma pressão externa. Existe. Só que não dá mais para ficar parado no tempo. Tá parado no tempo. Eu também